Olá, que Deus abençoe a sua vida. Preste atenção nessa frase. Talvez essa frase que você tem pensado 24 horas nela. Talvez quando você está diante de uma situação, você tem se deparado com momentos difíceis, é isso que você tem pronunciado. Essa palavra não sai da sua cabeça. Quando você pensa em dar um basta na sua vida, quando você pensa em dar um basta no teu sofrimento, quando você pensa em dar um basta, acabando com a própria vida, sendo que você tem que dar um basta nisso que você está vivendo. Eu quero falar com as pessoas nesta noite, nesse programa, que quer dar um basta realmente. Você que está diante de um problema, você que está enfrentando um problema com seus filhos, com o seu casamento, um problema na saúde, e você deseja dar um basta. Essa palavra, ela tem poder para mudar a sua vida, a sua história. Até mesmo porque nós estamos vivendo dias decisivos. Esse jejum na fé de Zacarias, para você que ainda não sabe, não conhece, nós vamos mostrar uma chamada que fala sobre isso. É para você que deseja dar um up na sua vida espiritual e de fato, de verdade, se levantar dessa prostração que você tem vivenciado. Acompanhe esse intervalo que fala do jejum de Zacarias e eu voltarei mostrando resultados. Muitas vezes, não é a situação que te paralisa, mas sim as palavras que você permite que entrem na sua mente. O que você tem escutado? E principalmente, o que você tem dito? O que tem falado sobre si mesmo e sobre o seu futuro? A fé é a certeza, é confiança. Porém, a dúvida, o medo, a negatividade, tudo isso pode sufocar a sua fé. As palavras que saem da sua boca revelam o que está dentro de você e podem definir o rumo da sua vida. E hoje, dentro do jejum de Zacarias, você vai aprender mais sobre isso. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Muito bem, você vai acompanhar agora o resultado de uma pessoa que deu um basta. Agora, eu queria que você, que me acompanha nesse programa, eu queria que você parasse com tudo o que você está fazendo e prestasse bem atenção no que nós vamos te falar. E até mesmo no que nós vamos te mostrar. Porque o testemunho dessa pessoa realmente prova que ela cansou de sofrer e deu um basta, a partir do momento que ela decidiu usar a sua fé. Acompanhe. Eu guardava um desejo dentro de mim, de matar o meu pai. Desde a minha infância, tive uma infância muito difícil, não somente eu, como meus irmãos. Meu pai, infelizmente, saiu fazendo um monte de filho, aí isso acarretou muitas dificuldades para nós, para minha mãe, para os nossos familiares. Meu pai acabou entrando nas drogas, entrou nos vícios, na bebida, droga, e ao ponto de bater, xingar a gente, maltratava a gente, e tudo isso acarretou as situações que nós fomos vivendo ao longo dos anos. Foram anos muito difíceis. Inclusive, eu lembro de lugares que nós moramos, inclusive o nome do lugar era Cortiço. E lá nós também tínhamos um apelido de imundície. Quantas vezes nós queríamos comer um pão duro e não tinha. Porque a situação era muito difícil. Meu pai, além disso, começou a trazer os amigos dele para fumar droga dentro de casa, batia na minha mamãe, facada, paulada, várias vezes. Tem situações que
Eu lembro como se fosse hoje, ele com uma faca para poder enfiar na minha mãe com a minha irmã no colo, a Raquel, e graças a Deus, né, pela misericórdia de Deus, minha mãe conseguiu escapar. Quantas vezes ele chegava bêbado e ficava com um punhal a noite toda, a noite todinha, a madrugada todinha. Eu vou matar vocês, eu vou matar vocês. E isso percorreu por todos os anos, né? Essa vida muito difícil. Aí minha mãe teve que segurar as pontas, né? Minha mãe tinha que ir pra feira, pegar resto de feira, trabalhar na feira, porque se ela não fosse, nós não tínhamos o que comer. Várias vezes. E isso criou uma raiva, um ódio muito grande do meu pai, né? Porque eu não via a hora de matar ele. Eu falava, quando eu crescer, eu vou matar ele. Inclusive, várias vezes eu parti pra cima do meu pai. Depois que eu cresci, né? Aí eu não aceitava mais ver ele batendo na minha mãe, batendo na gente, tratando a gente pior que animal. E várias vezes eu parti pra cima dele. Inclusive cheguei até a colocar ele na cadeia. Era uma criança um jovem muito triste, né? Que não via perspectiva nenhuma de mudança, de transformação no nosso lar, na nossa casa e na nossa família. Aí eu conheci o seu Juracy, ele começou a falar de Jesus pra mim, falar como que era a vida dele antes e como que Jesus mudou a vida dele. E aí criou uma esperança em mim, né? De mudança de vida também. Aí inclusive ele me convidou para ir numa vigília lá na Igreja Universal. Aí eu falei, não, vamos sim, seu Juracy. Tanto é que, interessante, que várias vezes ele não falou de igreja para mim. Ele falava de Jesus para mim. E uma vez só que ele me convidou, aí eu falei, não, vamos sim. Só ouvia falar, né, ouvia comentar assim de Deus. E através do seu Juracy, através da igreja, a palavra começou a entrar dentro de mim. E aí, graças a Deus, conforme indo para a igreja, tudo, me apegando firme, aí a minha visão já foi mudando, já fui olhando para o meu pai diferente. Tanto é que eu pedi perdão para o meu pai já me via diferente. Para agradar a Deus, eu sabia que eu não podia carregar aqueles sentimentos que eu tinha. E através da palavra, sempre a palavra, sempre o Espírito, a palavra de Deus, saída do altar, falou para mim que a Bíblia diz, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. E de imediato eu fui e obedeci essa palavra. E falei, pastor, eu quero me batizar. E fui, me batizei. E ali eu fui dando meus passos. Fui evoluindo espiritualmente, fui crescendo. Quando eu encontrei esse Jesus, eu larguei as mágoas, larguei o ódio do meu pai, larguei tudo. E agarrei na palavra que saía do altar, nas coisas espirituais. Aí eu comecei a focar no Espírito Santo. Porque eu vi que não tinha tesouro maior. Porque se nós temos ele, nós temos tudo. Eu lembro aquele dia que eu estava virado para a parede. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Eu sei que se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não entrar dentro de mim, o que adianta? O que adianta eu ter coisas, ter pessoas e não ter o Senhor? Eu lembro que aquele dia, eu não esqueço nunca mais. Naquela mesma hora, o Espírito Santo entrou dentro de mim. Veio uma força tão grande. Aquela convicção, ó, eu sou com você. E você vai vencer não um ou dois problemas, você vai vencer tudo. Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus vence o mundo, vence tudo. E ali aquele dia foi marcante, foi especial, foi diferente. Aquele dia, depois daquele, existe um Isaías antes e existe um Isaías depois. Aquele dia eu comecei a avançar. Quando nós temos o abençoador, nós não precisamos ficar correndo atrás de bênção. As outras coisas vêm até nós, nós não precisamos ficar correndo atrás de nada. Inclusive hoje, eu posso falar isso porque hoje eu tenho um casamento maravilhoso, vou fazer 20 anos de casado, cada ano tá melhor. E inclusive, quem não tinha o que comer, queria comer um pão duro. Já cheguei a pedir esmola, já cheguei a catar ferro velho. Hoje eu tenho um restaurante.
O meu pai chegou a ir na igreja comigo. A minha mãe estava indo. Nós chegamos até a perder eles, porque essa vida aqui é temporária. Cheguei a perder meu pai e minha mãe, mas graças a Deus ela está com nós na igreja, meu pai. Meus irmãos estão seguindo a fé conosco. Comecei sozinho. Como Abraão queria um filho, eu comecei sozinho. E hoje, graças a Deus, o meu interior, antes era um, hoje é outro. Hoje eu tenho paz. Hoje eu transmito paz. O segredo é ter o abençoador. Se nós temos o abençoador, nós temos tudo. Muito bem, eu quero falar agora com todos os ganhadores de almas. Eu quero agora me dirigir a você, obreiro, evangelista, jovem. Eu quero falar com você que trabalha no projeto Depressão Tem Cura, você que faz o trabalho evangelístico nos hospitais, presídios, com a força policial, você que está envolvido em algum projeto da igreja, na escola bíblica infantil, você que ajuda com os adolescentes no Força Team Universal. Nesse domingo, em especial às 9 horas da manhã, nós estaremos passando por mais uma porta, a porta de Herodes. E essa porta tem tudo a ver com os ganhadores de almas, com aquelas pessoas que têm se dedicado para levar a palavra de Deus àquele que sofre. Eu quero então te convidar para esse domingo e também para participarmos juntos da Santa Ceia do Senhor, onde na oportunidade você irá comer do pão e beber do cálice. Vamos então ao intervalo que fala dessa porta, um dia tão especial para a consagração dos servos de Deus, e já voltamos. Na muralha de Jerusalém, a sexta porta, conhecida como a Porta de Herodes, fica ao norte, próximo de onde estava a Porta dos Peixes. Um local que reserva um ensinamento precioso sobre o verdadeiro sentido da vida. Estamos aqui na Porta de Herodes. A grande pesca maravilhosa que o Senhor Jesus fez na época bíblica tem uma lição grandiosa para todos nós. E você que quer saber mais sobre isso, quer receber essa bênção desta Porta de Jerusalém, esteja conosco neste domingo. Na bênção das 7 portas de Jerusalém, a bênção da sexta porta, às 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Agora eu quero mostrar para você a história de uma pessoa que teve a sua vida transformada. Porque não existe testemunho maior do que o testemunho de permanecer até o fim. Não existe testemunho maior do que o testemunho de se tornar filho de Deus. Você pode conquistar tudo, você pode ter conquistado casa, você pode ter conquistado prosperidade, cura, você pode hoje ter uma família abençoada, mas e depois? O que nós levamos para a eternidade? A maior garantia da salvação é o batismo com o Espírito Santo. É ter Deus dentro da sua vida. Preste atenção na história dessa pessoa, o que aconteceu quando ela foi batizada com o Espírito Santo. Doença crônica, ataques epiléticos e 3 tentativas de suicídio. Eu sofri muito com uma doença que não tinha cura pela medicina. Começou com uma infecção, como muitas mulheres às vezes têm infecção no útero. Dessa infecção causou uma ferida, que essa ferida fazia cauterização, que é a queimadura. Muito dolorido, sofria muito com essa cauterização e passou de 10 vezes. Aí eu ouvi da ginecologista, não tem mais o que fazer, vamos tentar fazer o enxerto. E eu perguntei, como que é esse enxerto? Vamos tirar a carne do outro lugar e vamos ver se vai dar certo, mas é a tentativa. E eu era muito nervosa, eu chorava muito. Quando eu vi essa palavra,
que não tem mais solução, falei, poxa, então, se não tem solução, então eu vou morrer. E junto com isso, eu comecei a ter ataque. Eu estava em casa, de repente, me dava uma tristeza. Eu me jogava no chão, me jogava na cama, onde tivesse. Eu estava lavando roupa. Eu caí dentro do tanque. O psiquiatra ouviu e falou, medicamento. Passou de medicamento. E isso, eu estava com a criança no ventre, grávida da criança. Tomava aqueles medicamentos, também não resolvia nada. A pior parte foi quando nasceu a criança. Aí nasceu meu filho. Meu filho não dormia. Ele chorava noite e dia. Não tinha sono, ele não dormia. E junto com isso, como que eu dormia também? Levava no pediatra, falava, mãe, essa criança não tem nada, tá perfeito. E foi que, conversando, falou, você passa com o psiquiatra? Então leva teu filho também. E foi que eu levei no psiquiatra, falou assim, é a mesma coisa, é hereditário. Teve uma vez, né, que eu peguei ele, bem novinho, peguei minha filha e comecei a andar. Falei, agora quando eu vi um carro, agora eu vou me jogar na frente do carro com meu filho, minha filha e cabo com a minha vida. E foi que eu pensei, poxa, o pulso, olhei essa veia aqui e falei, é aqui que eu vou cortar. E eu procurava uma gilete e não achava. Aí eu falei, medicamento. Tinha um monte de medicamento. Peguei todo aquele comprimido e coloquei na minha mão. E comecei a tremer e começou a cair todo o medicamento. E por várias vezes, eu estava sozinha em casa, o esposo trabalhando. E aí tinha essas crises e eu ficava igual morta. Tanto que teve uma vez que eu cheguei no hospital e falaram, vamos levar ela para UTI. E eu ouvia. E eles me levando para UTI, né? Chegou na UTI, eu fiquei lá ouvindo aquelas vozes. E eu ficava revoltada quando eu voltava para casa e não tinha morrido. Eu queria morrer. Aí eu falava pro meu esposo, a próxima vez não me leva para o hospital, deixa eu morrer. Então assim, e eu deixava meu esposo também preocupado. Porque toda essa situação, ele vendo ali com 2 crianças. Aí eu já percebi que a minha cabeça já não estava funcionando normal. Ao ponto do meu esposo trabalhar e falar assim para ele assim, quando chegar no serviço, vai verificando alguma mulher, ver se você gosta, para você casar. Porque os teus filhos? Meu esposo saía chorando. Se coloca no meu lugar. Uma mãe com 2 crianças, a menina tinha menos de 2 aninhos e o outro novinho. E eu ouvia, a minha filha falava, quando a mãe desmaia, o pai coloca álcool, vamos jogar álcool. E eu ouvindo, acha que uma mãe ia saber que uma criança estava procurando álcool para jogar numa mãe e a mãe não ia ter reação? Tem gente que fala assim, é bom chorar. Não, é muito ruim chorar. É ruim. Quanto mais você chora, mais depressivo você fica, mais tristeza sente. E eu me lembro de uma noite, meu esposo trabalhava à noite e eu não tinha dormido. E eu sentei no sofá e liguei a televisão. Ali tinha um homem falando. Olha a palavra. Tudo é possível àquele que crê. E eu ouvi aquilo e falei, poxa, meu caso não tem solução. Eu me lembro também que aquele homem que estava ali na TV falou assim, pegue um copo com água, que vai ter uma oração. E eu nem força tinha para pegar um copo com água. Aí começou, de olhos abertos, nem fechei os olhos, olhando para aquela tela. Só que aquela oração me trouxe um alívio. Falei, poxa, onde é esse lugar? Eu queria encontrar onde é aquele lugar. Mas então, que eu estava, que não percebi nome de igreja, nada. Aí tinha um primo, né, que morava próximo de casa, sabia tudo, que eu estava no médico direto, que estava sofrendo. E eu falei para ele, na programação, ele falou, eu sei onde que é. Eu sei o endereço. Quando eu cheguei, aquele peso, aquela vontade de chorar, aquela tristeza, só que quando eu entrei naquele local, já tive um alívio. Mas olha a palavra, olha a importância da palavra. Eu tinha ouvido lá atrás a palavra que não tinha mais solução no meu caso. E lá eu ouvi a mesma palavra que eu ouvi aquele homem falando na TV. Tudo é possível àquele que crê. Aquela palavra entrou dentro de mim. Falei, poxa, então é possível a cura, né, desses ataques, essa ferida que cauterização não cicatrizou, vai cicatrizar. Ali surgiu uma fé viva dentro de mim. E essa fé me fez tão bem. Aquela noite, já dormi bem, procurei o mesmo médico. O médico pegou o exame e falou assim, olha o que você tem aqui. Não tem cura.
Quando fez o exame cicatricial, e foi aí que o médico falou, mas cauterização estava aprofundando mais a lesão. E por que agora a cura? Aquilo a minha fé ainda acendeu mais ainda. Falei, poxa, é possível mesmo, estou curada. Antes, teria que ir ao hospital, tomar uma injeção, tomava já os medicamentos fortes, achava que a solução seria a morte. E ali naquele lugar, eu vi que existia vida. E foi essa vida que eu comecei a buscar. Eu me lembro que eu pedi para Deus preencher aquele vazio e que eu queria ter bons frutos, porque os frutos antigamente era muito ruim. Então eu pedi, eu quero ser uma árvore frutífera. Como eu penso assim, a árvore, né? Tá ali a árvore. Como que sabe se a árvore produz bom fruto ou não? É o fruto bom dela, você provando. E eu provei desse fruto maravilhoso que é o Espírito Santo. E esse lugar que eu cheguei lá, querendo me matar, desenganada pela medicina, esse lugar é essa porta maravilhosa, aberta por Deus, que é a Igreja Universal. E hoje, aquela criança que não dormia, que estava na minha barriga durante a gravidez, hoje é um homem de Deus, já é pai, faz a obra de Deus. A filha que jogava álcool em mim também é uma obreira, casou com um obreiro e já é mãe também de uma menininha de 5 anos. Então aquela palavra lá em Isaías, né? Que bendito será a família, hoje eu tenho uma família bendita. O engraçado é que o meu esposo me levava até a igreja, eu entrava e ele ficava lá fora. Terminava, eu ia toda feliz para casa. E ele começou a observar aquela mulher que tinha ataque, desmaiava, tomava calmante, brigava com todo mundo, estava calma. E hoje também ele está a mesma fé de que eu. Eu quero falar para você que ouviu agora essa programação, está ouvindo o meu testemunho. A palavra que eu deixo para você é que tudo é possível àquele que crê. A depressão, seja o que for, o vazio na alma, o Espírito de Deus pode preencher. E aquilo que você acha que é impossível, é possível para o nosso Deus. Eu queria mostrar para você aqui essa imagem que fala sobre essa sexta-feira, o aniversário da cruz. A sexta-feira da paixão foi uma data muito importante, porque ela dividiu o calendário em um antes e um depois. Eu fico a imaginar o que vai acontecer com você quando você chegar até esta reunião. Será um feriado, um dia especial, e nós estaremos, como você acompanha aqui nas imagens, na vigília do meio-dia. Eu não vejo a hora de chegar esse grande dia para poder te ajudar. Esse dia, essa sexta-feira, será uma sexta-feira também importante para você. Porque quantas pessoas têm chorado pela sua família, têm chorado por um parente, porque se você tem um familiar na UTI, se você tem um familiar no presídio, você está preso àquela cama. Você está preso atrás daquelas grades, junto com aquela pessoa. Não é verdade? Tem como deixar de pensar um só segundo o que está se passando com aquela pessoa? Eu acredito que não. A Bíblia fala, você quer ser livre? Aproveita a oportunidade. Esta sexta-feira da paixão é a oportunidade para você colocar o seu familiar aos pés da cruz. Nós aqui de Guarapuava teremos uma reunião toda especial. Ao meio-dia, nós vamos dar início a essa poderosa vigília. Também teremos reuniões às 9 da manhã, às 3 da tarde e também às 18 horas. Vamos então à chamada que fala desse dia, o dia 18, a sexta-feira da paixão, feriado nacional,
a minha família aos pés da cruz. Depois de muitos anos, o maior evento pelas famílias está de volta a São Paulo. Milhares de famílias por um propósito, em 2 grandes concentrações. Vem aí, a família ao pé da cruz. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Prepare-se. Eu queria que você então preparasse a sua rosa e trouxesse nessa próxima sexta-feira. Aqui é um vídeo da última reunião, onde muitas pessoas foram abençoadas. Veja aí a multidão, quantas pessoas, centenas de pessoas que foram abençoadas. Traga a sua rosa. Muitas pessoas têm vivido de aparência, muitas pessoas estão sem forças e até mesmo naufragando na fé. Nós vamos te ajudar. Sexta-feira, em todos os horários, em especial ao meio-dia, e nesse domingo passando por mais uma porta a porta de Herodes, a Porta dos Peixes. Tá certo? O nosso endereço é Rua Padre Chagas, 3536, no centro da cidade de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Eu termino o programa, eu fico por aqui, estaremos de volta na segunda-feira. Muita luz, muita paz. Eu estendo as minhas mãos, eu determino a tua semana abençoada, e se assim você crê, diga amém. Eu tomo posse da vitória. Até lá, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é a 10ª sexta-feira da quebra das muralhas espirituais. Você que tem visto muralhas na sua vida, não tem encontrado soluções para os seus problemas, participe com a gente da Vigília do Meio-Dia. Traga uma rosa para ser consagrada. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água, una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, a nossa oração hoje é em favor das pessoas aflitas, angustiadas, amarguradas. Sabe, meu Deus, quantas são as pessoas que têm uma aflição, um medo, um desespero. Dentro delas, meu Pai, tem um vazio, uma dor. Essa pessoa aflita não sabe o que fazer, ela perde a direção, ela quer correr para todos os lados. Há uma aflição de alma. Então, Senhor, faz agora um milagre no interior dessa pessoa, porque ela começa dentro, no interior, no coração. E essa mulher, este homem que tem vivido esses momentos tristes, esses momentos de aflição, que sejam agora alcançados por Ti, tocados pela Tua mão. Meu Deus, faz uma obra, faz um milagre, salva, liberta, cura, faz o milagre acontecer. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus, que esta água seja um santo remédio para livrar dessa aflição, desse medo, desse descontrole. Que essa pessoa tenha paz a partir de agora. Em nome de Jesus, que assim seja. Beba da água. Graças a Deus. Olha, seja livre dessa aflição, desse trauma, desse medo, de tudo aquilo que tira a sua paz, que tira a sua alegria e a sua vontade de viver. Deus é contigo, Ele vai fazer esta obra gloriosa na sua vida. Creia e você vai ver este resultado. Você não orou com fé, pediu a Deus?
Ele está de pronto para te ajudar. Forte abraço, Deus ilumine a todos e amanhã tem mais oração em favor da sua vida.